E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Aba. Que bom que vocês estão aqui, não largaram a gente. Essa é a única cara que eu tenho para pedir desculpas pela demora em lançar esse episódio, né? Já tem um tempinho desde que a gente lançou o último. Honestamente, tá uma correria aqui super grande, com Rebequinha entrando de férias, minha filha, e planejamento de congresso, que falando em congresso, dia 28 e 29 de junho, a gente vai ter o Construindo Aba, focado em supervisão e liderança, palestrantes incríveis, mas entre férias e vida e congresso realmente ficou um pouco complexo, mas estamos aqui com mais um episódio maravilhoso, temos outros episódios já gravados também, que daqui a pouco a gente já vai lançar mais e mais, e eu espero que você aproveite muito. Sobre esse episódio, pessoal, se você conseguir, se você estiver no carro, na academia, lavando louça, enfim, tranquilo, vocês estão ouvindo áudio, tranquilo. Se você estiver no computador, ou se você conseguir acesso ao computador, vale a pena, porque a gente fez várias compartilhamento de tela, mostrando alguns gráficos, mostrando alguns recursos, que ficou super interessante. Então, mesmo que você ouça pelo Spotify, enfim, depois entra no YouTube para assistir o vídeo, acho que vai valer a pena, tá bom? Então, voltando a Construindo a Aba, de novo, convidados incríveis como Dani Ramos, Paula Braga Canyon, Tyra Sellers, Donna Meller, Nazia Ulezi. Eu vou estar lá, a gente está tentando ver se a gente consegue gravar um episódio ao vivo do podcast, galera, olha que incrível. Vai ser muito, muito legal. Se vocês quiserem participar, é só ir em construindoaba.com.br construindoaba.com.br. Se você tiver alguma certificação internacional, a gente vai estar dando créditos 10,5 unidades de educação continuada. Olha isso, incrível, né? E se você não tiver certificação internacional, não tem problema, a gente também vai dar certificado de participação. Para quem é da Dax Limitada, a gente vai ter o Happy Hour no dia 27, na sexta-feira, às 4 da tarde. Vê as informações no seu e-mail, na plataforma da Dax Limitada, vai ser muito legal. Que mais? Esse episódio de agora também conta como educação continuada. Então, o que você precisa fazer? Você escuta o episódio, depois você vai lá em courses.daxa.com, faz o quizinho, acessa o seu certificado. O quiz é de graça para o pessoal da Daxa Limitada, mas também é vendido avulso, caso você tenha esse interesse. Pessoal, aproveita, depois conta o que vocês acharam. Que bom estar aqui com vocês de novo. A gente já se vê. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Aba, onde discutimos artigos científicos e temos discussões relevantes de tópicos relacionados à prática da análise do comportamento aplicada. Eu sou a Laila Samp, analista do comportamento e cofundadora da Daxta, e hoje conosco a querida Carol Vieira, doutora Carol Vieira. Oi, querida. Bem-vinda! Obrigada. Hoje vai sair esse episódio. Hoje vai. Já está saindo, inclusive. Pessoal, não sei que vocês que acompanham a gente no Instagram, eu até acabei postando, Carolzinha. A gente tinha marcado para gravar esse podcast semana passada e a gente começou o papo veio, papo foi, e aí a gente falou, mas nada foi gravar. Foi esquenta. Falou bastante coisa, mas não ficou nada gravado. Total. Mas hoje vai. Poxa, brigadão por estar aqui com a gente, eu que Carolzinha. Agradeço. Muito. Imagina. Pessoal, a doutora Carolina Vieira, ela é certificada pelo BACB, ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Psicologia Experimental pela USP de São Paulo. Ela é fundadora e diretora do Centro Aba Fora da Mesinha, Centro de Atendimento Multiprofissional em Campinas, em São Paulo. Perfeito. Bem-vinda mais uma vez, Carolzinha. Eu que agradeço a oportunidade, Laila.
Foi muito bom o nosso esquenta, né? Maravilhoso, e acho que ter essa chance de falar sobre esse tema é muito raro e muito válido, né? Importante. E olha, eu vou te falar, é difícil achar pessoas com tanto conhecimento da nossa área nesse tópico também. Então eu tô super animada e super agradeço já de antemão Eita, você estar aqui compartilhando tanto conhecimento que você tem. muito obrigada, eu que agradeço. Pessoal, antes de mais nada, acho que vale um aviso que talvez vai ter algum conteúdo sensível. A gente vai estar falando sobre abuso, então, enfim, abuso e violência. Então, a recomendação é você ter cautela ao ouvir, né? De você ter um cuidado emocional, se você precisar pausar ou procurar algum apoio, alguma coisa, ou parar de ouvir. É sempre bom ter um aviso que pode ser um conteúdo sensível para muitos. Perfeito. Mas, Carolzinha, queria, antes de mais nada, poxa, você vem estudando esse tópico há bastante tempo. O que Há levou alguns você a ter anos. interesse? Alguns anos, né? O que levou esse interesse nesse tópico? Eu venho estudando isso já há algum tempo, né? E acho que agora, depois de vários anos estudando, sintetizando, sistematizando a literatura e também na prestação de serviço, na prática, agora eu me sinto minimamente confortável de falar algumas coisas, de trazer algumas coisas que eu acho que são importantes da gente debater, pensar, né, sobre essa temática que é tão sensível com mais propriedade, acho que mais pronta também para pensar junto no que a gente pode contribuir, né, como analista do comportamento dentro desse universo aí que é a sexualidade de forma geral e as questões relativas a abuso, né, de uma forma mais específica. E aí eu comecei muito por conta da prestação de serviço, né, então de e deparando com casos que envolvia problemas interferentes, comportamentos interferentes relativos à sexualidade. E a minha curiosidade sempre foi, nossa, deve ter um conjunto de estratégias, um conjunto de intervenção, um modelo de intervenção que seja específico para essas questões. E aí me deparei com a bela surpresa de que não, né? Em termos de estratégia, procedimento, a gente vai continuar falando de modelação, de treino de habilidades sociais, de imitação, na base dos procedimentos que a gente usa, né, nas nossas intervenções, mas dentro de uma lógica clínica, terapêutica, muito específica para essa temática, que é totalmente envolvida, né, em tabus. E eu tenho tentado cavar alguns espaços para que a gente pense a sexualidade para antes do tabu, né? Acho que dá para falar sobre sexualidade de uma forma que a gente não nem transite por esses tabus, né? Como forma também de prevenção para o que a gente vai falar hoje, inclusive, né? Que é o abuso. É interessante mesmo, né? Uma coisa que você falou, né? Que é um tabu. A gente conversa sobre tantas coisas, e a gente tem um conforto de conversar sobre tantas coisas, e acho que esse é um tópico que gera bastante desconforto. E a gente acaba não falando, e muita situação desconfortável, ou muita situação traumática, né, que acontece, poderia possivelmente ter sido prevenida se a gente tivesse mais esse conforto de falar. E como os profissionais, né, tem muita coisa que a gente pode fazer também em termos práticos, né, de habilidades que a gente pode ensinar que pode ajudar bastante a prevenção de muitas situações Sim, desconfortáveis que podem acontecer, né? sim, e eu acho que é importante que a gente comece a garantir, né? Então, uma informação mais adequada de que, por exemplo, dá para falar sobre sexualidade, ou até é importante falar sobre sexualidade sem falar sobre sexo. Né? Então, tem muita coisa para falar, para saber sobre sexualidade, para intervir em sexualidade voltada para isso,
sem falar sobre sexo, sem falar sobre desempenho sexual. Antes tem muita coisa, né? A literatura traz aí o currículo básico de educação sexual. Ele em nenhum momento fala sobre sexo, sobre contraceptivos, nada, nada. A base, o currículo básico está envolvido com num outro conjunto de habilidades, né? Então, acho que o primeiro tabu que a gente precisa quebrar é possível falar sobre sexualidade sem falar sobre sexo, né? Se Perfeito. existe tanto receio de falar sobre isso, especialmente com a população que a gente atende, né? Então, tem diversas pesquisas que coletam relatos de autistas, de pessoas autistas já adultas, e o que eles mais descrevem é a infantilização, né, de que as pessoas os enxergam como crianças ainda, né, e que eles têm desejo, enfim, mas antes de falar disso, tem muita coisa para falar. Muita coisa pra falar. E, Carolzinha, acho que uma parte. Você. Normalmente eu faço um roteirinho e você me mandou, né, um PowerPoint que eu falei, caramba, isso é uma aula incrível. Então eu nem. Você fez todo o dever de casa pra mim. Eu falei, não tenho o que fazer. Mas foi muito, muito legal. Então foi muita informação muito boa, com referências de estudos. E teve uma referência que acho que vale começar só para demonstrar que é um tópico que acho que todos de nós ouvindo esse podcast, muita gente que ouve podcast são profissionais, são alunos, são pais, são profissionais da área, dentro da aba, fora da aba, enfim, que trabalham em atendimento com autistas. Então, a parte interessante, não interessante, a parte alarmante, né? Tem um Isso. dado alarmante de 2021, né? Um estudo aqui dos Estados Unidos, porque acho que esses dados é difícil de ter, pelo menos, Muito. né, hoje no Brasil, muito Eu difícil. tentei. Mas olha só, nos Estados Unidos tentou e não tem, né? Uhum, uhum. É. E aí já vem aí pra gente, acho que né, a gente já consegue identificar uma oportunidade a mais pra gente fazer estudos nessa área no Brasil também. Mas os dados dos Estados Unidos, num estudo que foi publicado em 2021 pelo Rubin e colegas, que dizia assim, né, pelo que você relatou, 72% de adultos autistas relataram que sofreram algum tipo de abuso físico ou sexual ou de violência sexual. 72%. É muito, né? Ou seja, é muito. É muito Ou e seja, a exato. probabilidade das pessoas, né, dos clientes que a gente trabalha sofrer algum tipo de abuso, de violência ou sexual é muito alta. E eu acho que um dado, Laila, que é importante, um dado não, mas algo que a gente pode derivar disso é que são 72% de pessoas autistas que são capazes de descrever a experiência traumática da violência e do Perfeito, abuso, né? perfeito. Porque tem Quantos que não outros conseguem, né? dados que não aparecem de forma alguma, porque se a gente pensar nas pessoas que estão, que precisam de um nível de suporte maior, né, tipo nível 3 de suporte, muitas vezes elas vivenciam essas experiências traumáticas, é, na maior parte das vezes o que vai trazendo na literatura também, né, é da rede de apoio, de forma geral, né, então são pessoas próximas, não necessariamente pessoas da rua, pessoas estranhas, e aí tem artigos importantes falando das experiências traumáticas, de que elas também desenvolvem repertórios que expressariam, entre aspas, essa experiência traumática, mas como elas não conseguem comunicar, o rastreamento disso é muito difícil. Né? Então, Muito difícil. e a gente vai perdendo a possibilidade de romper o ciclo da violência. Né? Então, uma pessoa que sofreu um abuso, sofreu uma violência sexual, não é capaz de comunicar, mas ela sente. Então, tem mudança de comportamento, tem mudança de humor, tem uma série de fatores que mudam ali em termos comportamentais
que as pessoas tentam rastrear de alguma forma, sem se dar conta da possibilidade dessa experiência ter acontecido, e como ela não consegue comunicar, a chance dela voltar a ser vítima é muito maior. Né? Então, quando a gente olha para esse dado de Muito 72%, é só quem consegue comunicar. Né? E mesmo as pessoas... Ou talvez até quem se sentiu confortável, né? Não sei, Exato, me questiono. exato, Será que tem pessoas que estão aí que não se sentiram exato. ou nem identificaram que alguma situação, né? A gente estava conversando, foi um dos tópicos que a gente entrou na semana passada, que você estava falando, né, Carolzinha, que tem muita gente que demora ou às vezes nem identifica que alguma situação que eles passaram realmente foi um abuso, né? Exato, exato. Até por conta de déficits na educação sexual, né? Então, não consegue, não são capazes, não por eles, não por uma questão cognitiva, intelectual, nada disso, mas por uma questão de não ter tido mesmo uma educação, alguém que dissesse para eles que aquilo é violento, né? De alguma forma, que aquilo é abusivo de alguma forma. Então, eles experienciam isso, passam por isso, e demora longos períodos, se é que tem, né, essa resolução, essa finalização de que sim, vivi uma experiência traumática e que isso precisa ser cuidado de alguma forma. Caramba. Mas então vamos lá. Então, quando a gente está falando de abuso sexual, vamos falar rapidinho o que, que é isso? Quando a gente está falando sobre isso, o que, que a gente está querendo dizer para o propósito, né, dessa conversa de hoje? Uhum, uhum. A literatura ela vai trazendo, né? Em alguns momentos tem uma diferença entre violência e abuso sexual, mas de uma forma geral, eu até peguei uma definição que é lá da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde. Então, abuso sexual envolve uma prática, né, ou o envolvimento dessa pessoa em uma prática sexual de qualquer natureza, sem total compreensão, né, consentimento, e aí eu acrescentei o assentimento, que para nós, na nossa área, é muito importante, e ou preparo desenvolvimental para o ato. Então, traz não só, né, a questão do que as pessoas no senso comum vão chamando de uma maturidade emocional, mas a própria maturidade fisiológica, né, desse corpo estar preparado para o ato sexual. E o interessante dessa definição, né, enfim, dentro do contexto, é que a organização destaca que pode ser um conjunto ou atos praticados por adultos e por crianças. Né? A gente perde um pouco de vista de que também pode acontecer eventualmente uma experiência abusiva entre crianças, né? Então, um adolescente com uma criança mais nova, e aí eu acho que tem uma sensibilidade nessa definição mais ampla da OMS de trazer esse componente, né? É um componente sensível, obviamente, mas que ele é importante estar dentro da definição. Super, super. Então, Carolzinha, vendo, né, essa definição, e você falou, você trouxe até essa informação além, né, que pode ser praticado por pessoas adultas, por crianças. 72% de adultos autistas fizeram esse relato que sofreram algum tipo de abuso físico-sexual ou violência sexual. De novo, seria super interessante ver como que esses dados se comparam no Brasil, né? Acho que seriam dados super interessantes. Mas vendo que é um número muito alto, né, de pessoas tendo essa experiência, poxa, vira uma questão de saúde De pública, saúde né? pública, exato. De educação e de saúde pública, né? Pensar na educação sexual, naquilo que eu falei no começo, né? Pensar na sexualidade antes do sexo, né? Porque e a literatura vai trazendo isso de forma geral, né? Tem a ver com habilidades de segurança. Assim como a gente precisa ensinar a
como atravessar uma rua de forma segura, né, a compreender as leis de trânsito, Perfeito. a monitorar coisas da casa, né, então objetos cortantes, lidar com fogo, com fogão, eletrodomésticos e tudo mais. Dentro do currículo de educação sexual também tem habilidades de segurança, justamente para desenvolver repertórios que podem exercer um fator protetivo e preventivo nessas experiências, né? E aí, assim, E a gente já tem alguns materiais. Ah, desculpa, não, fala. pode falar, pode falar. Não, 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 eu ia perguntar, acho que a gente tá com um atrasinho aqui, então eu peço desculpas, Carolzinha. Imagina. Não, eu só ia perguntar se existem materiais, né, que a gente, quando você falou, né, que a gente precisa começar a ensinar esses comportamentos. Acho que tem alguns comportamentos que a gente já pode meio que identificado, tipo usar o banheiro sozinho, tomar banho Perfeito, sozinho. perfeito. Falando um pouco da prevenção, né? Então, quando eu Uhum. falo de currículo básico, é o que na literatura está descrito como conjunto de habilidades básicas principais. Então, identificar partes do corpo, nomear partes do corpo, incluindo especialmente partes íntimas, nomeando então órgãos genitais da forma correta, né? Então a literatura é muito precisa nisso de que precisa ensinar, é importante ensinar, inclusive órgãos genitais, dando os seus nomes corretos, né? Então pênis, vagina, bumbum, e aí, obviamente, né, tem fatores culturais que podem eventualmente serem agregados a isso. Né? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma série de termos, né, para chamar esses órgãos genitais. E que não necessariamente, né, numa situação de abuso, a pessoa que está nessa condição do agente abusador não vai usar o nome técnico necessariamente. Né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio aí entre a linguagem técnica e aquilo também que, no qual o contexto no qual essa criança vai estar, essa pessoa vai estar inserida como um fator também de proteção. Então, essa é uma habilidade básica, E por que essa habilidade é importante, Carolzinha? ah, porque ela é a base para, por exemplo, trabalhar a comunicação, é o precursor aí para que a criança ou para que a pessoa seja mais capacitada para, se ela tiver que relatar alguma coisa, ela saiba relatar com precisão, Perfeito. né? Então é o primeiro passo. A gente toca tanto na tecla de que tem que investir na comunicação, né? Na linguagem, numa comunicação que seja eficiente, eficaz. E acho que dentro do universo da sexualidade, ter um entendimento e poder falar de uma forma natural sobre órgãos genitais, por exemplo, que é um tema super sensível, é importante para garantir que lá na frente, ou eventualmente em alguma situação, essa pessoa seja capaz de dizer onde é que ela foi tocada. E ao mesmo tempo, uma coisa que me passou agora também, né? Se a gente tá falando, eu me questiono, né? Se a gente que agora tá falando de uma forma mais aberta, existe um relacionamento de confiança, de repente aumenta a probabilidade dela te falar, né? Porque Exato. talvez eu saiba todas essas palavras, nessa terminologia, mas talvez eu não me sinta Não me sinto. confortável Exato, exato, falando. exato, exato. E aí é um outro ponto, né? Que também está ligado com o currículo de educação sexual básico. Então, além de identificar, nomear a parte do corpo, tem todos os currículos, os protocolos básicos falam sobre autonomia e independência. Desde sempre respeitando a faixa etária, obviamente, de cada pessoa, mas atividades de rotina, de vida diária, então tomar banho, se vestir, se limpar, isso precisa estar muito garantido. Também como um fator preventivo para experiências dessa natureza já mais abusiva. Então não é só uma questão de autonomia de forma geral, né? Pensando na funcionalidade dessa pessoa. Pensar nessa funcionalidade também reverbera
numa educação, também fala sobre educação sexual, também fala sobre sexualidade, né? O cuidado que eu tenho que ter com o meu corpo, no sentido de Perfeito. manter o espaço, meu espaço pessoal, quem é que toca, quem é que não toca, né? Quando pode tocar, em que situações, né? Então, noção de privacidade é outro conjunto de habilidades super importante e é algo tão sutil de ensinar, né? Se a gente para pensar, mãe e professora, por exemplo, são pessoas próximas, né? Pensando numa faixa etária escolar, do fundamental, né? A professora é uma referência para as crianças de forma geral. Mas elas têm níveis, as relações têm níveis de intimidade e características de intimidade totalmente diferentes. Né? Então, o terceiro conjunto de habilidades importantes de um currículo básico é a noção de privacidade, de intimidade, como ponto de partida. Faz Né? sentido. Questões de higiene, de saúde, a questão das habilidades de segurança, né? Entender tipos de relacionamento que tem uma relação muito próxima com graus de intimidade. Né? Então, a relação que a criança tem com a mãe, com o pai, é diferente da relação que ela tem com o porteiro da escola, né? Diferente da relação que ela tem com a professora, com o padeiro que atende ela na padaria e dá aquele doce para ela que ela adora. Então é muito complexo e muito sutil, Muito né? complexo. Então, mas ainda assim, Muito né, a gente complexo. não está falando sobre sexo ainda, mas está falando sobre sexualidade. Sexualidade. Cara, incrível. Olha como o tempo passa rápido. Vamos fazer uma pausa rapidinho e a gente volta com mais e mais papo. Vai voltando. Galera, voltamos nesse nosso segundo segmento desse super episódio do Tudo Aba. Um tópico bem sensível hoje com a doutora Carolina Vieira, falando sobre, né, questões de abusos sexuais, abusos físicos, mais voltado, né, para a população autista. E esses dados são muito, muito alarmantes, né? A gente entrou num dos dados que é dos 72% de adultos autistas fizeram esse relato de algum tipo de abuso físico sexual. Ao mesmo tempo, tem outros dados, né, Carolzinha, que você compartilhou de 9 em 10 mulheres. Olha esse, gente. 9 em 10 mulheres autistas sofrem abuso ou violência sexual antes dos 15 anos de idade. E isso, de novo, destacando que são as mulheres capazes de compreender e relatar a própria experiência e dentro daquilo que você falou também, de se sentirem amparadas o suficiente para poder relatar, né? É muito chocante. Gente, eu que tenho uma filha menina, é uma difícil, né? E aí, Laila, eu acho que só para fazer um pouco desse gancho, pensando em possíveis, o máximo de dados que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, né? Eu te mandei um monte de gráfico, mas tem um conjunto deles que está naquele documento Quer do que eu abra governo. aqui? Isso, acho que valeria olhar. Pessoal, que tiver no YouTube, quem não tiver, pode ir para o. Pode assistir no YouTube, que eu vou compartilhar agora a tela. Vamos ver se eu tô abrindo a tela certa. É esse aqui, não? Os dados do IPEA, isso, esse mesmo, esse mesmo. Que está nesse documento que chama Atlas da Violência, ele é um documento formal, né, oficial, que traz periodicamente um levantamento do mapa mesmo da violência no país. Né? Então, são diferentes categorias, obviamente, não tem só violência e abuso sexual. Mas eu trouxe só os dados
tá meio misturado, mas no último conjuntinho ali de colunas está escrito sexual, né? E aí, isso, exatamente. E aí, olha só, né? Então, se a gente fizer um rastreamento visual, né, tem lá violência física, mais de 3.000 casos, violência psicológica, mais de 1.000 casos, e violência sexual vindo como um terceiro aspecto importante para a gente observar, mais de 1.000 casos também, né, dentro de um período aí de 22 a 24, 2022 a 2024. Dados daqui do país, né? E aí o segundo gráfico, acho que vem logo em seguida. Isso são pessoas neurodivergentes, né? Ou pessoas com deficiência. Pessoas com Esse deficiência. E aí esse é um dado bem deficiência. pulverizado, né? E aí envolve deficiência física, envolve transtornos mentais. Não tem uma categoria específica para transtornos do desenvolvimento neurodivergência, pelo menos por enquanto, né? Então tem que relativizar, pensando que eventualmente uma parte desses casos pode se referir a pessoas com TEA, mas a gente não tem a certeza disso. Perfeito. E aí mais um ponto que chama a nossa atenção para a importância, para a necessidade da gente ter estimativas mais específicas para a população autista, né? E Carol, você sabe como que esses dados são feitos? Tipo, alguém precisa ir na delegacia para fazer um boletim de ocorrência? Eles fazem um rastreamento via sistema de saúde e via sistema Entendi. judiciário também, de boletins de ocorrência, entradas em hospital, tudo aquilo que está dentro dessa organização oficial, né? Então, possivelmente tem gente que passou por isso e não E não reportou e tá. esses números não estão aqui, né? Exato, Perfeito, exato, entendi. exato. É esse o outro gráfico, né? Esse outro gráfico também trouxe para chamar a atenção para a faixa etária, né? Então a gente tem aí a predominância da faixa etária de 10 a 19 anos. Caramba, olha só isso, Para a gente. violência sexual, percebe? Porque a violência sexual é o vermelhinho. Isso. A barra toda, ela dá o total da violência dentro dessa faixa etária. E aí, Tá. Isso, e aí cada cor se refere a que tipo de violência. A Perfeito. sexual é só a vermelha, mas você nota que ainda é o pico maior. 1471. Isso, exatamente. E depois tem uma tendência à queda, obviamente por uma série de fatores. Mas nota como a gente está falando de crianças, né? 10 anos de idade. Mas, Carolzinha, olha que interessante também. De 0 a 9, 376. Isso que de alguma forma, foi identificado, né? Exato. Porque vou chutar, mas eu imagino que deve ter muita criança que talvez esteja passando por um Com tipo de certeza. situação dessa Muito e não provavelmente. tem uma forma de reportar, nem sabe o que é reportar, nunca, né? Muito Nunca vai passar. provavelmente. Caramba. E é uma faixa etária vulnerável a abuso, não que todas não sejam, mas essa muito mais, de quem está mais próximo, né? Geralmente, esse documento fala sobre isso, né? O agente da violência, ele é alguém da rede de apoio próxima, muito próxima, né? Quando a gente olha para a violência sexual, no geral são os pais, os padrastos, De repente, vizinho. tios, vizinhos, primos, né? Mais nessa faixa etária da adolescência, e aí eu tenho mais dados, obviamente, da realidade norte-americana. Muitos relatos de companheiros não, amigos, né? Então, é uma violência que não é você tá andando na rua e sofre isso. Óbvio que também acontece, mas o maior índice é a violência que está dentro de casa mesmo. Então, assim, quais são alguns fatores de risco? Então, quando a gente está falando de fatores de risco, assim, né? Quem que está mais predisposto, a gente pode falar assim? Acho que Quais são algumas características que aumentam a probabilidade, né, de uma pessoa estar em risco de sofrer um eu acho que tipo de abuso? a gente pode falar de condições de vulnerabilidade, talvez, né? Vulnerabilidade. Porque, Boa. e aí, quando a gente olha para o diagnóstico de TEA, tem
dimensões desse funcionamento neurodivergente que são desafiadores, né? Então, dificuldades com a linguagem e com padrões de comunicação que são mais sutis, por exemplo, é um fator de risco para vulnerabilidade, né? Você pensar na flexibilidade cognitiva também como alguma dimensão do próprio diagnóstico, da própria condição, né? Quando a gente olha a neurodivergência no modelo psicossocial, e para além disso, ou o que vai derivando disso, é a necessidade e a complexidade do nível de suporte para aquela pessoa, né? Então, uma parte importante da literatura vai fazendo uma relação muito direta entre alto risco de vulnerabilidade e fatores como a necessidade de suporte contínuo para atividades básicas, essas de rotina de vida diária, né? Então, isso significa uma pessoa que é constantemente acompanhada e monitorada nas suas atividades mais fundamentais. Então, essa é uma dimensão de vulnerabilidade. Exposição a diferentes e diversos agentes de suporte, especialmente em contexto de institucionalização, né, ou pessoas já adultas, mas que dependem de um suporte quase que 24 horas por dia. Então, aumenta também o risco e mais vulnerabilidade. Déficits no processo de ensino de forma geral, né? Então, pensar em repertórios básicos de comunicação, de autonomia e também, mais especificamente, voltados para a sexualidade dentro daquele conjunto que a gente estava falando na primeira parte, que envolve o currículo básico de educação sexual. Então, tudo aquilo que falhar dentro dessas premissas básicas vai se transformando em fatores de risco para a vulnerabilidade, para experiências desse tipo. Informações muito importantes, né? Muito, muito importantes. E de novo, para quem está na nossa área, os analistas de comportamento, outros profissionais, pais e mães, nota a importância da gente focar, né, em habilidades que possam prevenir, né? Aumenta a autonomia. Se a gente está falando de uma criança, ou de adolescente, de um adulto, e ao mesmo tempo com a esperança que vá reduzir a probabilidade deles passarem por uma situação difícil, né? Sim, sim. E acho que reduzir esses fatores de risco, vou estar meio que repetindo o tempo todo, né? Envolve olhar para essa educação básica, né? E aqui, não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui a gente tem uma cultura de que a gente invade muito o corpo da criança já logo de cara, né? Muito. E acho que é um convite aqui para nós profissionais a olhar não só do ponto de vista de assentimento, de validade social, mas também as questões preventivas para esse tema de hoje, olhar o tanto que a gente consegue programar contingências de ensino que envolvam essa pessoa, essa criança, enfim, aprender a dizer não, ter possibilidade de escolha, aprender a se defender, né, que a literatura vai chamando de autoadvocacia. Então, ser capaz de dizer não para um amigo, né, que está passando dos limites em termos de interação, de intimidade, isso tudo é repertório que, se a gente não cuida de ensinar, vai facilitando processos de vulnerabilidade. Aqui com a nossa filha, por exemplo, a nossa filha tem 6 aninhos, né? Ela não tem um diagnóstico, mas algumas coisas que a gente tem o cuidado de fazer, por exemplo, é assim, a gente pergunta se a gente pode dar um beijo, a gente pergunta se pode dar um abraço, a gente, né, tipo assim, por exemplo, o meu marido, ele é muito bom com isso, inclusive. Tipo, ela não pode entrar no banheiro se ele tá se trocando, se ele tá tomando banho. E acho que, consequentemente, ela agora não, já tem um tempo, né? Ela não deixa outras pessoas entrarem no banheiro quando ela Perfeito. está se trocando, ela tá tomando. Acho que são coisas, são habilidades que
ou ensinamentos, enfim, acho que habilidades, né? Que eu espero que vá continuar acontecendo e vá se generalizando com outras pessoas. Acho que até te Uhum, contei, né, na semana passada, uhum. que meu pai estava aqui visitando e a gente teve que ir para uma cidade aqui do lado. Minha filha acabou ficando com ele, passando a noite aqui com ele. E aí ele veio contar, né, que era a hora do banho. E ela falou: então tá, vovô, agora você tem que sair do banheiro porque eu vou tomar um banho. E eu achei fantástico aquilo, né? Perfeito. E eu tava até contando, eu achei muito legal também quando ela era bebezinha, que o médico, tipo, pequenininha, bebê acho que não, né? Mas pequenininha, que ela já começava, já tinha algum entendimento, Entendimento. Aham. que o próprio pediatra falou, olha, eu vou, né, eu vou fazer essa observação, eu vou fazer isso porque eu sou médico, sua mãe tá aqui, enfim, ele meio que Isso. explicando, né, que eu achei Exato. fantástico, eu achei muito legal. Exato. E dentro daquilo que a gente conversou também na semana passada, né? É, a depender da faixa etária, é muito mais um exercício para colocar a nós mesmos sob controle de que tem que ter respeito por aquele corpo, do que para a própria criança. Né? Então, é para a gente também, é para que sirva de SD, de estímulo discriminativo, para que a gente evoque respostas de respeito com aquele corpo, né? De pensar, por exemplo, em estruturas de currículos que a gente faz, de que essa criança, ela precisa, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando, né? Ela precisa cumprimentar pessoas. Mas o cumprimentar pessoas, ele pode ser feito de diversas formas, com diferentes topografias. E é importante que a gente, desde muito cedo, ensine para essas crianças que elas precisam cumprimentar, porque é uma questão de desempenho social, né? Então, Sim, sim. envolve Você pode dar treinamento um de oi, né? Você habilidades. pode bater Exato, aqui, você pode exato. Você pode falar de longe, você pode fazer um joia, dar né? um oizinho. Exato. E deixar esse universo do toque, né, para a escolha dessa pessoa. Então, se ela quiser beijar, ela vai espontaneamente beijar. Qualquer criança faz isso. Qualquer criança. Né? Você vai abraçar, ela também vai abraçar. E aí eu estou colocando no mesmo conjunto pessoas neurodivergentes e pessoas consideradas neurotípicas. Né? Acho que óbvio que por fatores sensoriais isso pode ter outras dimensões, outras questões no caso das pessoas com TEA. Mas elas precisam ter esse limite, esse contorno, né, protetivo delas. Elas podem e precisam escolher. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura de que abraça, beija, a criança passa na nossa frente, a gente bate na cabeça dela e sem parar muito para pensar no efeito que isso tem no ensino de coisas que estão no currículo básico, né? De privacidade, de intimidade. Olha, o meu corpo, quem toca quando, com a minha autorização. Né? E se a gente pensa nas pessoas com Isso. TEA, isso precisa estar muito, muito latente na nossa cabeça, no nosso planejamento. E é isso que você falou, não precisa escrever um programa. Né? São relações, contingências do dia a dia. Assim como você ensinou para sua filha, né, o seu marido também, isso já é educação sexual. Sem precisar necessariamente de um programa dentro de um contexto terapêutico. Já parte de como a gente se relaciona, né? Com Exato, exato, crianças e com exato. pessoas em geral, né? Uhum. Eu lembro que quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu vim para a faculdade, né? E aí eu vim com uma bolsa para jogar tênis pela faculdade. Olha só que E legal. aí, no time de tênis, tinham. Pra quem não sabia, há muitos anos atrás. E aí tinha muitos americanos, obviamente, tinha muitas, né, a equipe tinha até outras pessoas brasileiras, mas tinham vários americanos. E aí eu cheguei, né, na faculdade, ia conhecer, ia dar um abraço e um beijo. As pessoas ficavam assim, calma, tipo, que Uhum. isso? Uhum. Ficavam assustadas. É uma cultura muito diferente. E depois eu fui Sim, me tocar. E faz sentido, né? Hoje em dia, quando alguém chega pra mim que eu não conheço, é assim, mas
calma, Aham, né? aham. Tipo, quem que é você? Por que que você tá vendo? Mas é Tem um uma, conjunto de não uma sei, formalidade que precisa ser transponida antes, né? Ou transponível antes, né? Desse contato mais físico, mais íntimo. Sim, sim. Aqui no Brasil, não, a mas eu acho que é gente. importante. Mas você não acha que é importante também? Porque agora, tipo assim, eu vou crescendo e vou aprendendo que se eu tiver numa situação que pra mim é desconfortável, eu posso dizer que eu não quero, É né? Acho que esse que é o fundamental. objetivo. Exatamente, é Esse é o fundamental. objetivo, né? Esse é o principal objetivo, né? De É. olhar para esse núcleo de desenvolvimento, prevendo essa possibilidade de, não, olha, você está trabalhando ali, oportunidade de escolha, de tomada de decisão, né, de ser respeitada e ser respeitado nas suas decisões, nos seus desejos, né, naquilo que você gosta e naquilo que você não gosta. Então vai criando ali uma classe simbólica, né, do que é gostoso para mim, do que não é gostoso para mim, que isso óbvio vai reverberar lá na frente quando tiver efetivamente a pessoa estiver no momento do desempenho sexual. Isso vai fazer uma diferença, né? Vai ser muito mais tranquilo olhar para lá para frente, tá? Que coisas que eu gosto, né? Num momento de intimidade, que coisas que eu não gosto, quais são os limites, né? Que E eu eu sei que eu acho que são posso dar importantes os limites e eu também, sei né? que eu posso colocar os limites de uma forma clara, precisa, né? Como um fator de proteção mesmo. Então, Carolzinha, olha como o tempo passa rápido. De Tô novo. adorando. Já é o momento para uma próxima pausa. Mas, pessoal, para fazer um mini resumo, né? Acho que a gente entrou nessa parte de a gente entrou, olhou uns dados Uhum. ainda super preocupantes, né? Da quantidade de pessoas que estão reportando já ter passado por uma situação difícil de abuso sexual. A gente entrou em fatores de risco, né? E aí depois a Uhum. gente finalizou um pouco mais sobre situações mais práticas, tipo, quais são, de repente, algumas formas que a gente já pode começar a se relacionar com crianças, com pessoas, com os nossos clientes que já podem ajudar, né? Como você falou, a gente não precisa escrever um protocolo. Primeiro você Isso. faz isso, depois você faz aquilo, você usa dica, tá? Não vai ser o caso, né? Vai ser como que a gente interage com crianças que já pode começar a ajudar elas a aprenderem que elas podem dizer não, eu posso perguntar, posso te dar um abraço? Não preciso, né, em vez de já chegar dando um abraço. E acho que, né, os pais ouvindo isso acho que são, né, pontos importantes a serem considerados, né? Uhum. Se a gente, em casa, a gente tem muitas oportunidades de engajar nesse tipo de comportamento que já podem ensinar outras coisas que a gente acabou nem entrando, né? Dependendo, será que a gente já consegue ensinar habilidades? A gente entrou só um pouquinho, mas de ir ao banheiro sozinho, de se limpar sozinho, de Isso. tomar um banho sozinho, de se vestir sozinho, né? E eu acho que às vezes acho que vale essa pergunta: quais são os pré-requisitos que são necessários para ensinar esses comportamentos? Porque talvez a gente fale, ah, não, não é, né, não é uma prioridade, ou não é uma. Enfim, ou a criança ainda é muito pequena, mas será que é mesmo, né? Será que a criança já tem aqueles pré-requisitos que ela já possa fazer Uhum. isso tudo sozinha? E aí, de novo, a gente está ensinando quem que pode tocar ela nas partes privadas, Isso. né? E ela vai ganhando mais independência e aprendendo essas habilidades de segurança, né? Perfeito. E a literatura vai trazendo bastante isso, né? Então, em todas as faixas etárias, a gente tem potencialmente objetivos de ensino, de estimulação para essas questões de autonomia, por exemplo, que já vai trazer habilidade de segurança, né? Então, a gente precisa conhecer um pouco desse universo, né? O que uma criança de 2 anos é capaz de fazer em termos de autonomia e independência? E tentar o máximo possível garantir isso,
né? Então, num banho, Que legal. olha, vou esfregar o seu braço agora, eu vou limpar o seu braço, vou passar o shampoo, a espuma. Então, você já está ensinando o repertório para essa criança, de diversas outras naturezas, e já está também deixando um pouco o terreno pronto para daqui a pouco ela conseguir, né, se esfregar. Óbvio que no começo não esfrega direito, né? Tem uma série de preocupações, especialmente com treino de banheiro, a limpeza, né? Enfim, depois de xixi, de cocô, enfim. Tem questões de saúde importantes, mas acho que tem jeitos de monitorar e de equilibrar, né? Quando é que você entra para ajudar, que tipo de suporte vai ser dado naquele momento, já pensando na saída da ajuda, na retirada da ajuda, seja ela qual for. Óbvio que tem questões motoras que a gente também precisa avaliar quando a gente está, né, lidando com a nossa população. Se de repente tem possibilidades de adaptação, né, para garantir o máximo de autonomia. Então, é um processo de tomada de decisão que tem um cuidado com a sexualidade passando de forma transversal, né? Ela não é o foco principal naquele momento, mas ela atravessa literalmente dimensões daquilo que está sendo ensinado. Perfeito, perfeito. Então vamos fazer uma pausa e a gente já volta no terceiro segmento com a incrível doutora Carolina Vieira. O pessoal fica aí com a gente, Oba. ainda tem muita informação muito boa. A gente já volta. Galera, voltamos nesse terceiro segmento. Parece que a gente acabou de começar a conversa, cara. Nem me fale. Mas, pessoal, deixa eu te falar. Falei com a Carolzinha agora no intervalo e ela tinha comentado de alguns documentos que já tinha as informações de puridade, quais são as habilidades que a gente deve focar. E aí a gente vai tentar disponibilizar esses links, tá? E vocês podem dar uma olhada no tempo de vocês, na hora de vocês. Mas, Carol, nesse último segmento, vai ser muito importante a gente identificar, então, assim, primeiro, quais são alguns sinais, né, que de repente algum tipo de abuso pode estar acontecendo, e depois a gente entra, então tá, se a gente acha que o nosso cliente que a gente está trabalhando, por exemplo, possa estar possa estar experienciando algum tipo de abuso, e aí, o que que a gente faz? Uhum. Acho que pensando um pouco nos sinais, né, o que a gente estava conversando no intervalo, a gente sempre precisa pensar nos parâmetros. Então, o que no geral, para aquela faixa etária, é natural acontecer em termos de sexualidade. E aí também tem uma literatura que fala sobre desenvolvimento psicossexual, que traz, por exemplo, então, de 2 a 4 anos, as crianças naturalmente têm um comportamento exploratório, né, do próprio corpo, incluindo órgãos genitais. Né? Então, é natural que observar pode acontecer e pode não acontecer, mas se acontecer algum padrão autoestimulatório genital, é natural para essa faixa etária, assim como, por exemplo, é natural de 6 a 8 anos, brincadeiras entre meninos, entre meninas e meninos, entre meninas, que envolvam algum tipo de curiosidade sobre o corpo do outro. Né? Então, entender que o outro também faz xixi, o outro também faz cocô, essa parte é diferente da minha, né? Essa parte do corpo é diferente da minha. Então, a gente precisa ter o parâmetro sempre do que é o natural. Óbvio que como a gente vai interagir com esse natural é outra coisa, né? E aí vão entrando uma série de fatores, né? Como é que a gente também, enquanto educadora, educador, olha para isso, não de uma forma alarmante, mas também deixa passar. Não, é algo que precisa ser observado também como uma oportunidade de, isso aqui você faz no banheiro, né? Ou vamos olhar um pouco, pensando nas pessoas que a gente atende, né? Vamos olhar um pouco o ambiente o contexto dessa pessoa, dessa criança. Às vezes está num ambiente que a gente chama de pouco enriquecido, né? Então tem poucas atividades prazerosas, motivadoras, alternativas.
e aquilo vai, a gente está falando de reforçamento automático, né, no fim das contas. Então, pensar O um próprio pouco comportamento é é reforçador, né? mantido por ele mesmo, né? Então a gente precisa ter essa visão e essa clareza de que tem padrões de comportamento que são naturais, podem acontecer, podem não acontecer, mas se acontecerem tudo bem, e obviamente como é que a gente vai atuando em cima disso. Por outro lado, quando a gente fala de sinais, né, de risco para abuso, sinais de que já teve alguma experiência abusiva, a maior parte da literatura ela é muito sensível e sutil nesses padrões, né? Então, depois eu posso até disponibilizar porque é um documento que eu encontrei publicamente na internet, mas existe um protocolo inglês que fala e é interessante porque ele vai trazendo assim, então o que é esperado para tal faixa etária, em amarelo, algo que já está saindo um pouco, que é sinal de risco, e vermelho, alta probabilidade de uma experiência abusiva, né, dentro de um contínuo. Mas, no geral, são mudanças de padrão. Então, uma criança ou uma pessoa que se isola mais, né, diminuição de padrões, de comportamentos de busca de prazer, ou, olhando pelo excesso, né, começa a acontecer muito frequentemente padrões masturbatórios, exposição dos genitais, alta frequência de toque no corpo de outras pessoas, mas a gente precisa pensar nessa linha, né, nesse contínuo, eu acho que nem um contínuo, talvez uma mandala, né, de quais são as coisas que são naturais para a faixa etária, quais são os padrões de comportamento que já deveriam até ser naturais para a faixa etária, mas estão acontecendo numa frequência que não, ou em contextos que não deveriam acontecer, porque você pode estar lidando, por exemplo, com uma pessoa que não foi ensinada a respeitar a intimidade, ter intimidade, noção de privacidade. Mas também pode ter isso misturado com uma possível experiência traumática abusiva. Então, né, nunca é uma linha só. Então, acho que a gente, de fato, a literatura ela é um tanto confusa em relação a esses sinais, não são taxativos. Acho que justamente por esse cuidado que a gente precisa ter de também não trazer à tona uma questão que é tão sensível sem ter um foco observacional mais preciso, mais cuidadoso. Sim, sim, sim. Acho... É importante saber esses sinais, né, Carol? Muitos de nós trabalham com criança, muitos de nós trabalham, ou com, enfim, criança pequena, criança mais jovem, e poder saber quais são esses sinais, talvez a gente possa estar salvando, né, uma criança. A Exato. gente pode agir de tal forma que possa botá-la numa situação muito melhor, né? Exato. Só para complementar uma coisa que eu lembrei agora, acho que, por via das dúvidas, qualquer mudança muito radical de padrões de comportamento tem que ser um alerta. Uhum, Não necessariamente para abuso sexual, mas para outras condições. Né? perfeito. Então, uma criança que se engajava em atividades, era uma criança ativa, né? Uma pessoa ativa e que de repente vai deixando, é um sinal de alerta. Eventualmente pode ter alguma questão junto com outras variáveis, né? Vai se autoestimulando Perfeito. mais, né? Uma frequência mais alta de masturbação, mesmo quando já está numa faixa etária em que isso é natural, é um sinal de Perfeito. alerta para qualquer coisa, tem alguma coisa errada. Né? Acho que essa Uhum, é a linha de corte. Né? uhum. Na dúvida, monitore. Né? E E assim, investigue. e a minha experiência profissional, obviamente, nos últimos 5 anos, eu venho trabalhando, 5 anos e meio, mais ou menos, eu venho trabalhando com muita gente do Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, né, nós somos, em inglês chama mandated reporters. Então a gente Aqui é aí, compulsório. A gente compulsoriamente compulsoriamente precisa precisa reportar. reportar. Então, assim, algumas coisas que a gente já fazia, que até ajudava bastante, era assim, então
os pais a gente já, sei lá, a gente tem um cliente novo, a gente já avisava os pais que a gente era, Uhum. como que você falou? Compulsório. Compulsoriamente. Que Aham. compulsoriamente a gente precisa reportar sinais de abuso, de negligência, etc e tal. Então já era uma coisa de início que ajudava um pouco caso a gente tivesse que enfrentar uma situação Uhum. desse tipo. E já aconteceu na clínica que eu trabalhava, infelizmente, algumas vezes que a gente precisou reportar. A grande maioria era questões mais de negligência, menos Uhum. de algum tipo de abuso. Mas algumas coisas que a gente fazia, por exemplo, era se uma criança ou se um cliente chegasse com algumas marcas, a gente tinha, né, um documento de Body check. acidentes ou Aham. incidências, aham, e a gente por vários motivos, pela criança, mas também para manter a nossa segurança, né? Que tipo, não foi a gente que ocasionou esse tipo de coisa, Exato. mas a gente conseguia, né, ter uma noção do que estava de, talvez possível alguns tipos de sinais, né? Uhum. E ao mesmo tempo, se a gente tivesse experienciado alguma situação, o nosso papel aqui não é de fazer uma investigação para se é ou se não é. Isso. O Perfeito. nosso papel a gente identificou alguns sinais e agora a gente precisa fazer essa ligação de telefone mesmo, para Uhum. fazer. E quem precisa fazer é a pessoa que experienciou. Então, assim, se eu sou a diretora, eu sou a supervisora, e quem teve essa experiência foi o AT que seria o responsável por fazer essa ligação. E a gente fazia um treinamento para a equipe, sabe? Agora estamos aqui para te dar o suporte. Se você quiser falar comigo, sua supervisora, seu diretor, enfim, a gente pode estar ali do seu lado, a gente pode te ajudar. Tá. Tô falando da minha experiência aqui nos Estados Unidos. No Uhum. Brasil, como que funciona? Eu até acho que a gente pode Compartilhar? compartilhar, né, aquele esquema. Acho que tem, não é um esquema generalizado, né? Ele é regionalizado, mas de forma geral, formalmente, oficialmente, existe basicamente essa estrutura, né? Então, na primeira linha aí, as possíveis portas de entrada em termos de identificação e suspeita. Então tem lá, por exemplo, o Carolzinha, o papel da psicólogo no Brasil. escola. Desculpa. Desculpa te cortar, mas um psicólogo, alguém que trabalha com crianças, é, é um agente compulsório, assim que se É um fala? agente compulsoriamente Compulsoriamente mandado a fazer algum a tipo de reportar. reporte. Exato, exato. Tá. Até olhando para rastreando o código de ética do psicólogo, tá lá, né? Então tem uma premissa básica de cuidado com todos os direitos preconizados na Constituição, enfim, e vai dialogando diretamente com essa função que é sim compulsória nossa como psicólogos, eu estou falando como psicóloga, de que diante de sinais de suspeitas precisa ter um reporte disso sim, ainda que, como você falou, a gente não tem uma função investigativa, né, mas tem uma função de comunicação desses sinais. Então, a gente, como profissional e profissionais da saúde de forma geral, são uma dessas portas de entrada que está nessa primeira linha. Né? Outras possíveis portas de entrada é a própria escola, são os centros de atendimento, quando a gente olha para a estrutura de atendimento em saúde pública aqui no Brasil, né? E todas essas portas de entrada, o primeiro passo, no geral, é comunicar o conselho tutelar. Porque, de fato, o conselho tutelar, ele também ainda não tem o caráter investigativo. Ele tem um caráter primordial, primeiro, de acolhimento. Acolhimento dessa denúncia, e mais do que investigação, é um mapeamento das condições dos envolvidos nessa denúncia. Isso de forma geral, né? Pensando aí nas questões relativas a abuso das pessoas envolvidas nessa experiência. Então, o conselho tutelar
aciona o responsável legal quando, né, existe aí, quando é uma pessoa menor de idade. É importante, aí sim, e aí acho que o próprio, o próprio conselho tutelar, ele também vai orientando, de alguma forma, os próximos passos do ponto de vista prático. Né? Então, precisa fazer um boletim de ocorrência. Em alguns casos, precisa ter uma investigação e um exame de corpo de delito para averiguar se tem, por exemplo, material genético do abusador no corpo dessa pessoa. Isso tudo ainda como parte de um acolhimento desse sinal, dessa denúncia. Porque se, por exemplo, tem material genético, tem outros encaminhamentos. Então, checar, fazer o que eles chamam de profilaxia, né, para tentar prevenir o máximo possível o IST, né, verificar condições de saúde, se de repente já chega, no caso de meninas, mulheres, já chegam grávidas, precisa fazer um rastreamento desde pré-natal até condições mais sensíveis, voltadas ao que tem na nossa legislação ainda hoje, sobre aborto legal. Isso tudo sendo acompanhado pelo Conselho e pelas unidades de acolhimento institucional. Esse esquema ele pode variar de região para região no país, mas é um panorama geral. Né? Então, do ponto de vista oficial, formal, nós, como porta de entrada, e eu estou falando nós, psicólogos, profissionais da saúde, o primeiro passo, formalmente, é acionar o Conselho Tutelar. E aí, de fato, tem um pouco aquilo que a gente estava conversando no intervalo, de que a gente tem, então, essa estrutura formal. E aí até coloquei, acho que se você passar para o próximo slide, tem documentos interessantes também que falam sobre parâmetros de escuta, né? Então, tem também um passo a passo, ou detalhamentos desse passo a passo dentro desse documento que fala que, né, é abuso sexual contra crianças e adolescentes. Eles dão uma perspectiva de possibilidades de atendimento, de encaminhamento, mas de fato é uma situação extremamente delicada. Né? A gente tem aí de um lado o que é compulsório, mandatório, né, de ser feito, e de outro lado a gente tem as tomadas de decisão ética práticas que envolve qualquer tomada de decisão. E o que a gente estava conversando, né, que parece que regiões diferentes, as coisas parece que funcionam um pouco diferente, né, tem um no funcionamento Brasil. diversificado, exato. Então vale a pena cada profissional rastrear um pouco como é que funciona dentro da sua região, dentro da sua cidade, para pelo menos ter clareza de qual é o processo oficial formalizado. Né? E de repente acionar o conselho, né, para isso, acho que suporte. que a gente estava conversando, né? Outros caminhos que eu acho que são importantes também. Então, acionar o conselho da profissão, eles no geral são muito sensíveis e muito acolhedores, eles respondem muito imediatamente, muito prontamente. Acionar de repente dentro do sistema de saúde uma equipe de assistência social, pensando aí nos possíveis desdobramentos, né, de uma denúncia, enfim, de um reporte, né, essa pessoa, essa criança vai precisar sair do seu lar, né, mas será que tem condições dela sair? Enfim, acho que não dá para tomar encaminhamentos e decisões sozinha ou sozinha. Né, Puxa, Carolzinha. Buscar parceria com entre analistas do comportamento também, né, que é uma prática que a gente faz pouco aqui no Brasil, eu acho.
né, que acho Tem que que é tomar cuidado, importante. né? E para manter, acho que a gente pode ainda entrar em contato e pegar um suporte, mas ainda manter a Manter confidencialidade, o né? todo, exato, exato, com todos os Toda- cuidados éticos, né? é, Sim. perfeito. Maravilha. Poxa, Carolzinha, caramba, quanta informação. Então, galera, nesse segmento, tentar resumir aqui, né? A gente começou Uhum. falando sobre sinais de abuso, depois a gente entrou mais descritivamente, digamos assim, no processo, né? O que que a gente faz se a gente vê tá vendo, observando algum sinal de abuso, né? Como psicólogos, né? Dá uma lida no seu código de ética, mas muitos Exato. profissionais, eu imagino, que trabalham com criança, talvez todos os profissionais que trabalham com criança, eles precisam reportar sinais, né? De repente entrar em contato com o conselho para algum tipo de Exato. suporte. E o Mesmo que nosso não papel tenha não é a algo, investigação, né? exato, eu acho que mesmo que não tenha algo diretamente colocado num código de ética, eventualmente, acho pouco provável, mas se não tiver, a gente sempre tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o documento que Perfeito. se sobrepõe a qualquer documento, né, como premissa de atuação. Então, nesse estatuto diz que a gente Precisa garantir a total proteção, a segurança da criança e do adolescente, e uma experiência de abuso, sinais, né, de abuso ferem totalmente o estatuto. Então, só ele já é soberano para a nossa prática. Perfeito. Então é isso, né? Nós não somos os investigadores, mas a gente precisa atuar nos melhores interesses dessas Uhum. crianças. E aí já tem um monte de informação. Sempre importante já saber qual que é o telefone do conselho Isso, tutelar, caso você perfeito. precisa, qual que é o procedimento, para quem é diretor clínico, como que a gente faz isso, se precisar fazer. Esperamos que nunca precisamos fazer, mas pode ser que precise, então é sempre bom já estar preparado. Vale a pena pensar num treinamento para sua equipe também sobre Uhum, isso. uhum. Aqui nos Estados Unidos a gente fazia, se não me engano, anualmente esse tipo de treinamento. Era um treinamento inicial e depois para relembrar o que foi feito. E sempre ajuda. É muito mais fácil a gente ter, né, já saber o que fazer caso aconteça e ter esperando que nunca vai acontecer. Exatamente, exatamente. Acho que dentro da estrutura, né, do atendimento clínico, pensar em processos clínicos que tenham relação direta com essa questão, rastreamento e monitoramento de sinais eventuais de algum tipo de abuso, né? E ter cuidados do tipo, olha, uma criança que está ainda num período de uso de fralda, então, de preferência, vai sempre duas pessoas, né, porque é um momento muito sensível para fazer essa fralda, essa troca, com autorização da família. Perfeito, Acho que reportar para a família, né, perfeito. até reportar um pouco desses aí sim vale a pena entrar com protocolos, né, de monitoramento, tanto dessas questões de alteração comportamental, mudanças comportamentais muito bruscas, quanto protocolos de prevenção dentro da própria organização. Né? Então, não estar sozinho nesses Com momentos os que próprios envolvem. profissionais, né? Então, Exatamente, para proteger a exatamente. criança com os próprios profissionais da clínica. Perfeito. Que tópico Exatamente. importante que a gente acabou nem entrando muito, né? Mas esse é outro Exatamente. tópico super importante, né? Como que a gente Só treina a ele dá equipe, como que outro a gente tem podcast. procedimento. Só, Exato. ó, acho que a gente vai precisar de um outro podcast, então. Você que falou, Carolzinha, não fui eu Só dessa vez. ele. Ó, já eu aqui abusando do seu tempo. Mas, Carol, querida, poxa, eu queria super agradecer mais uma Eu que vez a sua agradeço, foi ótimo. presença. Poxa, todas essas informações que, caramba, a gente pode de novo estar salvando vidas, né? Isso, Exatamente, exatamente, isso. exatamente. Mas, Carolzinha, de novo, muito, muito obrigada. Eu que O, agradeço. o pessoal querendo te achar, como é que faz? Ou alguma coisa que você queira divulgar também. Como a gente conversou na semana passada, né? Eu estou com um projeto, porque a maior parte da literatura sobre essas questões
variadas, né, em relação à sexualidade, está na língua norte-americana. A gente tem quase nada na nossa língua mãe aqui, português. Então, eu estou com um projeto de organizar pelo menos um livro para trazer algumas questões já mais fundamentais em relação à sexualidade, a um currículo básico de educação sexual, muito dentro dessa premissa de que tem muita coisa para a gente trabalhar antes de falar de desempenho sexual em si, né? E fora isso, eu dou cursos, eu supervisiono, né? Então, quem quiser me encontrar, eu nunca sei direito, lá no Instagram, né, nas mídias sociais, Vamos abrir aqui. acho que é @aba fora da mesinha. Aba fora da Aba fora mesinha. da Tudo junto. mesinha. E Tudo junto, perfeito, aba fora da mesinha. perfeito. E tomara que a gente consiga ter muitos outros fóruns e momentos como esse, porque eu acho que é um tema importantíssimo. Importantíssimo. E olha, você vai ter que vir aqui. O convite já está aberto para divulgação do livro Maravilha. no Muito podcast obrigada. Tudo Aba. Perfeito. Tá combinadíssimo. Carol, muito obrigado. Eu que te Muito agradeço, querida. obrigada. Galera, obrigada por estar aqui com a gente. Espero que tenha sido super educativo e produtivo esse podcast. Tenho certeza que foi. Olha, se você tiver perguntas, feedback, sugestões, manda pra gente na Daxa Brasil e a gente se vê na próxima. Beijo enorme, Carolzinha. Beijo. Galerinha, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Para acessar o seu certificado de educação continuada, é só você ir em courses.daxa.com, course.daxa.com, faz o quiz e o certificado já sai. Lembrando que vale créditos de educação continuada também para o BACB e Quaba. A gente se vê na próxima.